Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos finalizando a semana da advocacia de apoio. E eu quero dizer, antes da gente começar essa aula, que eu tô muito feliz. Esse é o meu primeiro curso no Instagram. E nós tivemos uma série de pessoas que participaram e vieram me perguntar coisas no privado. E também elogiaram muito as aulas e gostaram do material. Então, eu quero anunciar aqui já no início da terceira aula que eu estou preparando um material aprofundado para quem começou a sua jornada na advocacia de apoio, mas também já entendeu tudo que a gente disse até aqui e quer expandir e se aprofundar na área. E esse é um material que eu vou apresentar depois e vocês vão ficar sabendo. Mas para isso você tem que me seguir aqui no Instagram e também se inscrever no meu canal do YouTube para ficar por dentro de todo o material que eu coloco lá. Eu estou muito feliz porque uma das metas que eu estabeleci para esse ano era de que eu iria ajudar profissionais advogados e advogadas em início de carreira. E eu nunca pensei que eu ia fazer isso através das redes sociais. E eu quero agradecer todo o apoio e todo o retorno que eu obtive, um feedback positivo, e dizer que eu estou muito feliz de poder estar ajudando, embora faça tão pouco tempo que eu estou por aqui. As pessoas estão me apoiando demais. Então, entrei no início de maio e eu quero agradecer todo mundo que se somou a mim e está compartilhando e trocando experiências. Um grande beijo a todos. Eu espero poder continuar participando dessa rede social que para mim foi uma grande surpresa. Confesso que sou meio anacrônica. Eu tive uma grande resistência a ingressar nas redes sociais. Já era para ter feito isso há muito mais tempo se eu soubesse que ia conseguir cumprir meus objetivos aqui. E eu explico porque o início da minha carreira na advocacia foi um início de carreira sem uma mentoria. Eu não fiz estágio num escritório de advocacia durante muito tempo. Foi muito pouco tempo e a prática que eu obtive não foi suficiente para que eu me sentisse preparada para enfrentar a advocacia sozinha. Eu estou aqui justamente para ajudar aqueles colegas que precisam de um apoio. Meu nome é Jaqueline Machado, eu sou proprietária do Jaqueline Machado Advocacia Personalizada. Eu trabalho com advocacia particular e advocacia de apoio e logística. E eu espero que vocês tenham gostado de todo esse conteúdo que eu preparei. E hoje nós vamos encerrar nossa terceira aula do módulo básico da advocacia de apoio, onde você vai poder entender. O suporte compreende todas as ferramentas e também a cooperação. As ferramentas que nós vamos discutir hoje aqui na nossa aula, elas são ferramentas tanto físicas quanto ferramentas imateriais. São softwares, aplicativos que vão facilitar a sua atividade como advogado correspondente. Então nós vamos começar. E ao final do vídeo, eu também vou explicar um pouco sobre cada tipo de diligência que aparece com mais frequência. Como ferramentas, nós temos o traslado, o transporte, o armazenamento, a comunicação, os scanners e o material de escritório. O traslado, então, é todo aquele movimento que você vai fazer entre unidades físicas para cumprir as suas diligências. Se você tem um escritório, você tem que considerar o traslado do escritório, da sua casa para o escritório, do escritório para o lugar onde você vai cumprir essa diligência. É o fórum, é uma delegacia de polícia, um tabelionato, o registro de imóveis. Então, todos esses lugares têm que ser considerados dos gastos para você fazer essa diligência. Então, por favor, pense antes como é que vai ser feito esse traslado. Se você vai ter um veículo próprio ou vai utilizar um outro tipo de transporte para fazer esse movimento entre as unidades onde você vai fazer, tem a sua base de apoio e onde você vai cumprir a diligência. É importante pensar no traslado porque você precisa incluir o tempo que vai ser gasto para cumprir essa diligência se este for um local distante. Por exemplo, se você vai cumprir uma diligência numa zona rural para confirmar o endereço de alguém que tem que ser citado, por exemplo. Você tem que considerar o tempo que vai se deslocar até lá e também o gasto que vai ter, seja com combustível ou algum outro meio de transporte que você vai utilizar para chegar na localidade. Então,
Inclua também o tempo como uma variável do translado, para que você não surpreenda o seu contratante entregando essa diligência atrasada ou até mesmo deixando de cumpri-la por não ser viável. Nosso próximo item é o transporte. E o que é o transporte? É tudo aquilo que você vai usar para movimentar as cargas dentro das unidades onde você vai cumprir a diligência. Então a gente considera como transporte o material que você vai utilizar como pastas para carregar documentos, carrinho de apoio para carregar o grande volume de processos que precisam ser movimentados de um lado para o outro. E além do carrinho de apoio, também pode ser substituído por mochilas ou bolsas. Isso é uma coisa bem básica, gente, que eu estou trazendo aqui, mas é que o pessoal que está começando, às vezes, não tem ideia de que essas ferramentas são necessárias. E eu incluí absolutamente tudo. Antes de falar do resto das ferramentas, pessoal, a gente tem que ter em mente que tem certas ferramentas que têm uma vantagem sobre outras. Então, na hora da escolha de qual ferramenta você vai utilizar para fazer a advocacia de apoio, você tem que levar em consideração todos os fatores: custo-benefício, o fator da qualificação da entrega, que é muito importante. Você não pode ter um custo tão baixo assim, porque senão a sua qualidade vai cair muito. Então é bom ter uma boa câmera, um bom scanner, um bom computador para você manejar com velocidade os dados que vão ser upados na nuvem ou os dados que vão sofrer download. Então preste bem atenção. E além disso, é importante também você considerar ter uma internet. Isso é fundamental, ter uma internet móvel com grande velocidade, tá bem? É claro que eu estou falando aqui de um advogado de apoio ou uma advogada de apoio que cumpre suas diligências em loco. Eu acredito, e aqui eu vou abrir um parênteses para explicar para vocês. Aquele advogado que cumpre suas diligências em loco é diferente daquele que se movimenta para o escritório para cumprir as suas diligências, tá bem? Em loco é feito no local, às vezes vai fazer no fórum ou vai fazer dentro do tabelionato, vai fazer no registro de imóveis. Principalmente, e aqui eu vou explicar para vocês, porque um grande volume de diligências que os escritórios recebem é de cópias. Então, essas cópias que precisam, às vezes, que o advogado sente, analise o processo, você precisa achar coisas dentro do processo, detalhes, às vezes analisar peças inteiras, processos que tem 10, 12 volumes. Então, você vai precisar dessas ferramentas que eu falei, mas você também vai ter que ter um lugar para você ficar para cumprir essa diligência. Então, se você vai para um local estratégico de apoio para cumprir a diligência, então você tem que pensar também no traslado para lá. E não só no traslado, as suas ferramentas também têm que ser pensadas para esse local. Então você vai investir num bom scanner de mesa, num computador, se você está pretendendo levar as cargas para fazer as cópias no seu escritório. Se você vai fazer as cópias em loco, e eu acredito que isso seja a melhor coisa que tem, você faz as cópias que tem que fazer e depois não tem a despesa de retornar até o fórum para devolver as cargas, vai entregá-las no mesmo dia, não vai ficar com serviço acumulado, vai agilizar todo o seu serviço, porque o fato de você ficar se deslocando pode ser que atrapalhe o andamento das outras diligências que têm que ser cumpridas, como por exemplo as audiências. Então, enquanto você está se deslocando, está perdendo tempo para se preparar para uma audiência, tá bem? Então, aqui a minha dica é: tente fazer as diligências todas em loco. Se no seu fórum não existe uma unidade da OAB dentro do fórum, é obrigado por lei, gente, ter. Mas se não tem, é uma comarca muito pequena e não tem scanner, não tem computador disponibilizado, então você vai ter que investir na sua própria ferramenta. Eu tenho as minhas próprias ferramentas para fazer cópia de processo quando for necessário. E eu utilizo um telefone com uma boa câmera. E isso para mim é mais do que suficiente. Tenho aplicativos maravilhosos, não tem nenhum trabalho mecânico para fazer essa cópia, exceto o meu trabalho mental de analisar o processo e o trabalho técnico de entender aonde estão as peças que foram solicitadas e os detalhes do processo. Então, entendido isso, a diferença entre diligência em loco e diligência em um local de apoio, vamos seguir, sabendo que você vai determinar as suas ferramentas de acordo com o tipo de estratégia que você adotar para fazer a sua advocacia de apoio, tá bem?
Então chegamos aqui para falar de armazenamento. Então a gente vai falar de armazenamento e eu já vou começar dizendo que o armazenamento pode ser físico ou então através de uma nuvem. No armazenamento físico nós temos o celular, o tablet, o computador e o pendrive, tá? E como é que você vai fazer se for através da nuvem? Também pode usar todos esses itens que eu falei em conjunto com a nuvem para potencializar o seu serviço. Mas eu penso, no meu caso aqui, é uma avaliação pessoal, a nuvem para mim é muito mais prática, porque eu não preciso carregar um computador para cima e para baixo, eu posso ter um único dispositivo que vai facilitar e fazer todo o trabalho para mim. O meu dispositivo aqui, no caso, ele já faz escaneamento, envia para uma nuvem e eu tenho acesso a todos os documentos que eu quero, a hora que eu quero. Então eu posso dar um feedback muito rápido para o meu cliente, de cumprimento, tanto de cumprimento da diligência, quanto de comunicação. Sem falar que na nuvem você não tem o problema de ter um dano físico no seu aparelho, seja celular, tablet ou computador, e perder os seus dados. Ali na nuvem eles vão estar seguros e sempre tem um backup. A outra ferramenta é a ferramenta de comunicação. É imprescindível para a ferramenta de comunicação ter um acesso à internet, então não basta só ter o celular. Pode ser que você tenha que receber um e-mail, receber um contrato de prestação de serviço ou a formalização de um e-mail através do seu e-mail do escritório. Então você vai precisar de um acesso à rede, seja para você acessar seu e-mail no tablet, no computador ou até mesmo no celular. Eu, no meu caso, faço tudo pelo celular, como eu já havia dito. Mais tarde eu vou falar, eu tô sendo meio tendenciosa aqui, eu acho, né? Mas é que o celular é muito fácil de utilizar, porque você tem um aparelho que é muito pequeno, você pode carregar para qualquer lugar, ele é multiplataforma. Bom, a comunicação também no computador, você tem que entender que aí você só vai ter a comunicação via e-mail ou via WhatsApp, se o seu telefone estiver perto e conectado com o WhatsApp. E se você utilizar o número do seu telefone celular, não vai poder receber ligação no computador. Então vai ter que ter igual um celular e um computador. Todos os aparelhos que eu falei até o momento, eles têm vantagens e também têm desvantagens. Então eu vou começar a comentar essas vantagens e essas desvantagens a partir de agora. O computador, ele é difícil de carregar, embora ele tenha uma grande capacidade de memória, e é um bem relativamente caro para você transportar de um lado para o outro, daqui a pouco vai sofrer um dano. Então você procura utilizar uma ferramenta mais portátil e que vai facilitar a sua vida em termos de reunir todos os instrumentos que você precisa para cumprir aquela diligência. Aqui no caso do computador, ele não vai ter telefone e ele também, se não tiver um scanner para acoplar nele, você também não vai conseguir fazer cópias. Pense no o uso conjugado de um computador com um scanner de mesa, que no caso não vai ser portátil. Ou então, se você optar por um computador portátil para fazer diligência em loco, tenha um scanner de mão. Eu acho que é sempre muito trabalhoso você carregar um notebook e um scanner de mão para fazer o seu serviço. Mas aí vai de cada um. Acredito que cada um tem uma dinâmica de trabalho e de repente a pessoa se interessa mais por trabalhar assim. Eu sou mais pragmática e acho que tem que ter uma ferramenta só. A vantagem do celular em relação ao computador, como eu falei, ele é portátil, ele é multiplataforma, porque você vai ter comunicação, vai ter armazenamento, vai ter um scanner à mão e vai estar tudo junto num aparelho bem pequeno. Ainda assim, mesmo que eu use o celular, acredito que o tablet existe uma vantagem sobre o celular, é claro que se for um tablet com chip, porque não é tão desgastante fisicamente, porque você consegue analisar a documentação, uma tela maior, pode apoiá-lo para escrever e ele vai substituir, se você precisar escrever algum documento, enfim, ele vai substituir o computador. A única desvantagem aqui do tablet, dependendo do tipo de modelo que você usa, a sua autonomia de bateria pode ser muito pequena. Então, tente também ter um backup de energia para não ficar na mão durante a sua jornada de trabalho. Eu já havia me antecipado falando sobre scanners, né? Mas os escaneamentos podem ser feitos através de um scanner de mesa, que é maravilhoso, ele é muito eficiente e rápido. Você só vai ter que optar por trabalhar numa unidade de apoio, não em loco, porque você não tem como carregar um scanner de mesa e um computador junto com você quando for cumprir diligências. O scanner de mão, eu não gosto muito. Eu acho muito difícil trabalhar com ele, porque não tem possibilidade de você visualizar corretamente se a qualidade da imagem na hora que está
copiando algum documento, uma ata, uma matrícula de imóvel, uma planta, alguma coisa que necessite de um maior detalhamento. Então, não tem essa possibilidade. Você vai ter que pegar o scanner de mão, a memória dele e esvaziar num computador para poder fazer essa análise. E aí, se tiver alguma coisa faltando, tiver alguma coisa que não está muito clara, você vai ter que voltar e refazer toda essa diligência. E aí, nós temos o scanner do tablet e também do celular. Gente, tem escritórios que tem uma exigência mínima da qualidade da câmera. Então, você vai ter que atentar muito para isso. Porque na hora de você fazer uma cópia, não basta só tirar e entregar com rapidez antes do prazo. É preciso que ela tenha qualidade também. Você vai ter que investir num aparelho que tenha uma boa câmera para qualificar o seu trabalho e poder também ser contratado pelos escritórios que têm esse tipo de exigência para os seus contratados. Então, o celular e o tablet são os meus queridinhos para fazer o serviço. Porque eles têm uma autonomia multiplataforma. Você vai ter tudo num aparelho só. É muito prático, porque tem aplicativos, eu não vou fazer propaganda aqui no curso, gente, mas tem um vídeo lá no meu Instagram, onde eu trago 5 aplicativos para o advogado correspondente. 5 aplicativos gratuitos, para você começar a fazer advocacia de apoio sem gastar R$1. Vai investir, claro, só no seu aparelho, mas em nenhum aplicativo. Você pode procurar tanto no meu Instagram quanto no YouTube, o vídeo tá lá e tá bem legal. Se você quiser, também vai poder investir na compra de um aplicativo de escaneamento. Não vou indicar nenhum aqui. Mas você pode pesquisar, logicamente, na internet e vai achar uma dúzia deles. Os aplicativos podem variar de valor. Tem planos mensais e planos anuais. Então você vai ver qual aquele que vai se encaixar melhor nas suas condições do momento. Mas já saiba desde o início que você pode fazer isso de forma gratuita. Então, pessoal, não esqueçam. Multiplataforma, na minha opinião, é tudo. Bom, nosso próximo item é o material de escritório. E é uma coisa muito simples, porque você vai utilizar o mesmo material de escritório que você utiliza no seu escritório no dia a dia. E vai precisar de mais algumas coisinhas específicas e simples de se conseguir. Uma impressora, é porque você vai precisar imprimir coisas para fazer protocolo, vai precisar de um carimbo, vai precisar de talões de recibo e de RPA, se você trabalhar como pessoa física, e eu já indico desde agora, se você for trabalhar mesmo com advocacia de apoio, fazer uma pessoa jurídica para fazer isso. Porque existem 1000 maneiras de você trabalhar com a emissão da nota fiscal e isso é muito mais prático. Até para você controlar o seu fluxo caixa. Você, para trabalhar com bons escritórios, vai precisar de um leitor de QR Code. Pode fazer isso com, que eu falei, seu celular. Vai precisar de 2 ferramentas básicas que a gente já tem no nosso dia a dia, que é um livro de protocolos e também uma agenda. No meu caso, gente, a agenda eu uso só para rabiscar, porque todos os meus compromissos, eles já estão agendados automaticamente, integrados no meu e-mail. Quando eu acordo de manhã, eu já sei exatamente tudo o que vai acontecer no meu dia e o trabalho que eu tenho. Se eu tiver que fazer uma audiência de última hora, eu posso ir lá e modificar com um simples toque na tela do meu celular ou do meu tablet, reorganizando a minha agenda para colocar aquela audiência que está lá, só esperando por mim. E o livro de protocolo é a única coisa que realmente não dá para abrir mão. Quando você chega com uma pilha de processos para devolver no balcão do fórum, você precisa que alguém do cartório assine o recebimento. Pode ser que aconteça, porque errar, todo mundo erra, mas pode ser que aconteça daquele processo ou do anexo dele não ter sido dado a baixa. E aí você vai receber uma intimação para devolver os autos mesmo já tendo entregue esses autos. O protocolo vai servir para você comprovar que aquele processo foi entregue bem direitinho no prazo. E para você avaliar essas ferramentas, é claro que a gente sabe que a atividade de advogado correspondente é muito dinâmica e você não pode ficar para trás. Tem que estar sempre atualizando as ferramentas imateriais e as ferramentas físicas. Você vai sempre avaliar todas as ferramentas que você tem ao seu alcance para ver se elas estão cumprindo com eficiência a qualificação do seu serviço, a entrega certa e rápida e qualificada e se ela está proporcionando uma comunicação fácil com o seu contratante. E também está fazendo você obter mais tempo, porque quanto mais tempo livre você tiver e não estiver gastando isso com deslocamento ou fazendo uploads num computador ultrapassado
em um celular que demora demais, que a internet não funciona, você está perdendo tempo de fazer outras diligências. Avalie sempre se as suas ferramentas estão ajudando você no seu serviço ou estão lhe causando transtorno. Se estão causando transtorno, está na hora de modificar. Para avaliar essas ferramentas, você tem que pensar sempre na qualidade da imagem. Será que as minhas cópias, os meus protocolos, as minhas petições podem ficar melhores? Pense sempre se esse aparelho que você está usando, e eu não estou falando só do celular, estou falando num conjunto geral, computador, impressora, tablet, telefone, o que for, até o scanner, se eles estão trabalhando com a agilidade necessária, conferindo rapidez no cumprimento da diligência. Outra questão muito importante, se a sua ferramenta de armazenamento ela é acessível, ou seja, você pode acessá-la onde quer que você esteja. Isso é importante porque a gente sabe que com a velocidade da internet e das nossas comunicações, as pessoas elas têm uma necessidade de receber as informações e enviá-las de uma maneira mais rápida, mais fluida. Então, se você não tem um acesso na hora ao seu armazenamento e você vai precisar de documentos que seu contratante pode pedir, você vai estar deixando de entregar um serviço qualificado para ele. Entende o que eu tô falando? Ele vai ligar para você e vai dizer assim: oi, Kátia. A Kátia, vocês lembram, né? A Kátia é a nossa advogada. Oi, Kátia, olha só, eu tô precisando daquele protocolo da semana passada porque eu perdi o e-mail. E a Kátia vai dizer: só um momentinho, doutor, espere eu chegar no escritório, eu já mando para você. Aí a Kátia tem 10 audiências para fazer, que horas ela vai chegar no escritório? 7 da noite? 6 da noite? Ou ela vai pedir para uma outra pessoa enviar aquilo para ela, alguém que está no escritório, e essa pessoa vai ter que parar o que está fazendo para atender a doutora Kátia e o seu contratante. Então, gente, olha a diferença que faz você ter um armazenamento disponível com você. O advogado vai ligar para a doutora Kátia e vai dizer: doutora Kátia, a senhora tem aquele protocolo da semana passada? E a doutora Kátia vai dizer: é claro, já estou enviando. Ela está satisfazendo imediatamente a necessidade do seu contratante. E isso é entregar um serviço qualificado, que vai fazer com que ele pense 2 vezes antes de pagar para um outro correspondente que cobra menos. Então, a doutora Kátia está certa quando ela optou pelo armazenamento acessível em qualquer lugar onde ela esteja. Outro fator importante é a velocidade com a qual você vai fazer as cópias. Um grande número de diligências que são solicitadas são as cópias. Então, o campeão, sem dúvida, de rapidez nesse sentido é o scanner de mesa. Só que a gente sabe que tem outras desvantagens, enfim. Se você optar por trabalhar com uma base de apoio, scanner de mesa é a melhor opção. Se você optar por trabalhar para fazer a sua diligência no local, então já não é uma boa saída assim, e você vai ter outras variáveis que vão te favorecer mais. Mas dentro das opções que você tem para trabalhar em loco, fazer as cópias com um bom celular que tem um aplicativo que vai te facilitar e agilizar esse procedimento de copiar é uma boa saída. Então você vai ter que procurar e estudar. E agora eu indico para você assistir de novo meu vídeo sobre os 5 aplicativos para o advogado correspondente, que está no YouTube, no meu e também aqui no Instagram. Essa ferramenta, gente, que você vai utilizar, porque toda vez, quanto mais ferramentas você tiver em um único aparelho, em um único instrumento, mais você vai estar otimizando, mais você vai estar facilitando a integração dessas diferentes plataformas. Então, ter tudo em um único aparelho é maravilhoso para você que vai começar agora. Você vai ter comunicação. Imagine que você está levando o computador e se você tiver acesso ao e-mail, você não tem o telefone. Enquanto você está falando com o seu cliente, vai ter que fazer uma cópia. E você está usando 2 aparelhos. Então, já vai ter que ter um pendrive para fazer aquela transferência. E tem um monte de barreiras até você chegar no cumprimento da sua diligência. O caminho que eu vejo para isso é o multiplataforma. É a melhor coisa que tem, porque você tem um único aparelho com várias soluções. É claro que no início, se você vai começar devagarinho, vai fazendo com o que você tem. E aí, aos poucos, como eu disse, tem que reavaliar os instrumentos. Você vai melhorando
as ferramentas que você vai oferecer para o seu contratante para cumprir essas diligências. E nós chegamos no tópico da cooperação. A cooperação envolve a relação com outros colegas. Você tem as seguintes formas de cooperação, que é a subcontratação, a delegação, a cooperação onerosa e a cooperação gratuita. A subcontratação é quando alguém vai te contratar para fazer o serviço e você vai contratar um outro advogado para aquilo. Isso acontece muito no caso de fazer advocacia de apoio de logística. É claro que um escritório vai contratar a sede de logística vai contratar os correspondentes de ponta em cada comarca para realizar o serviço. Então, gente, isso é subcontratação. A delegação vai acontecer quando um escritório recebe uma chamada de diligência e o advogado que recebeu vai delegar para alguém que trabalha lá no escritório junto com ele, tá bem? Se o sócio recebeu, vai delegar para o júnior ou para a secretária ou alguém que vá no fórum, o estagiário, alguém vai fazer por delegação. A cooperação onerosa é um tipo de trabalho em que você vai precisar do outro advogado para cumprir a diligência junto com você. Por exemplo, você precisa ir para uma audiência onde foi contratado para levar um preposto. Então você vai chamar um outro advogado para ser um preposto junto com você. Entendeu? A cooperação gratuita, ela ocorre geralmente quando um advogado de uma comarca contata outro advogado de outra comarca para trocar favores. Então, um começa a atuar numa comarca em nome do outro e aquele advogado da outra comarca vai atuar em nome desse. Então, funciona mais ou menos assim, numa troca de serviços, uma cooperação genuína e gratuita. Você viu como é importante o networking? Se você trabalha com logística e acaba já fazendo seu networking, você vai acabar conhecendo alguém em outra comarca que você pode contratar ou não, até fazer a diligência de forma gratuita, trocando favores entre colegas. Legal isso, né? Isso tudo você vai conseguir com a advocacia de apoio, formar a sua rede de contatos onde quer que você planeje que ela se estenda. Chegou uma parte muito interessante aqui da nossa conversa, onde eu vou falar sobre as principais diligências que a gente recebe de escritórios. A mais comum delas são as audiências. E eu tenho um vídeo só sobre audiências que está no meu YouTube e também está no meu Instagram. Se você quiser ficar por dentro de como fazer uma audiência de advocacia de apoio, você vai lá e vai assistir esse vídeo, porque ali eu trago 3 roteiros de audiência de apoio. Gente, fazer uma audiência de apoio é completamente diferente de você fazer uma audiência para o seu cliente particular. Você precisa de uma preparação específica e você precisa atender todas as exigências do seu contratante. E você às vezes não recebe nenhuma orientação, vai ter que conhecer o processo do dia para a noite, preparar a técnica do processo, ligar para a testemunha, ligar para o preposto, combinar horário, não é fácil. Então, trago 3 roteiros, um roteiro de audiência trabalhista, um roteiro de audiência civil e um outro roteiro de JEC. São 3 roteiros. Assiste lá meu vídeo, tá demais. Tá super didático, eu destrinchei as audiências e você vai ficar, eu tenho certeza que você vai gostar, inclusive vai poder utilizar para suas audiências particulares, porque tá show de bola. O segundo tipo de diligência que vem com muita frequência são os despachos. Você vai falar com o juiz ou com o assessor dentro do gabinete para dar andamento naquele processo e explicar aquilo que foi pedido numa petição, num pedido de reconsideração, na inicial, numa impugnação. Enfim, numa busca e apreensão também é muito comum acontecer esse tipo de pedido. Então você vai adquirir um autotrânsito dentro do fórum, dentro dos gabinetes. O terceiro, mais queridinho do ranking, são os protocolos e depois as cópias. Então tenha em mente, você tem sempre que guardar, armazenar, se for um protocolo físico, vai ter que guardar armazenadinho no mínimo 5 anos. Depois vem as certidões, os atendimentos de clientes, os pedidos de andamento no balcão, as diligências extrajudiciais e diligências pré-processuais. Então, gente, tem uma série de diligências, eu não vou me deter falando aqui cada uma delas, porque eu quero fazer aulas específicas depois, e vocês vão me dizer quais aquelas que vocês têm mais interesse. A principal mesmo, eu vou dizer para vocês assistirem o vídeo sobre audiência de apoio
que tem é um vídeo imenso e ele tá super recheado de conteúdo, de qualidade e de prática. Um conhecimento assim genuíno adquirido na prática. Então assistam esse vídeo se você quer ficar afinadinho para uma audiência de apoio, tá bem? Aqui vou falar sobre outros profissionais que trabalham com advocacia de apoio especializada. E aí se divide em advocacia de apoio de alta performance, como eu falei, aqueles profissionais que atuam em nichos mais destacados. Nós temos os localizadores, são pessoas pagas para localizar bens, pessoas, endereços. Os negociadores, que são contratados para fazer rodadas de negócio. E eu adoro fazer uma rodada de negócio, gente, vocês não têm ideia, coisa bem boa. Nós temos os mediadores, a mediação de apoio. Às vezes tem algum outro advogado numa comarca e ele quer fechar um acordo de divórcio e um dos divorciandos está na comarca em que o advogado contratado está. E aí ele vai ser contratado para fazer uma mediação. Olha que interessante isso, né? É um nicho que você pode ocupar fazendo só a advocacia de apoio através de mediação, se especializando nisso. Nós temos também aqueles advogados de apoio suplementar que vão ser contratados para atuar em processos específicos junto com os advogados que são os procuradores daquele processo. Isso é muito comum acontecer quando se contrata um advogado só para fazer o tribunal do júri, por exemplo. Interessante, né? Então, pessoal, eu trouxe uma visão geral sobre a parte prática e aqui eu encerro nossas aulas e a semana da advocacia de apoio. Não deixem de compartilhar esse material que tá muito bom. Eu acredito que é um material de qualidade, é meu primeiro material e eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse material. Deixem comentários, me chamem no privado, venham falar comigo. Eu vou colocar aqui meu e-mail, o meu Instagram, meu Facebook, gente, eu tô nas redes sociais de maneira avassaladora. Me procurem e falem comigo. Vamos trocar uma ideia porque eu adoro trocar conhecimento. Então, quero agradecer a presença de todos que assistiram. Eu espero que este curso renda muitos frutos na carreira de vocês. Me coloco inteiramente à disposição e tenho certeza que se você assistiu até aqui, você tem tudo para entrar com o pé direito nesse ramo da advocacia. Não se engane, a advocacia de apoio só precisa de qualificação para alavancar grandes ganhos líquidos na vida do advogado. Você precisa atuar com dedicação, fidelizando o seu contratante, mostrando que você tem capacidade de atuar no mercado com eficiência, qualidade, rapidez e oferecer um feedback quase que imediato para ele. Com isso, você vai ter em retorno a ampliação da sua rede de contatos, você vai adquirir experiência de forma exponencial, você vai crescer no meio da advocacia, vai obter alto trânsito dentro das varas, dentro dos cartórios, dentro dos tabelionatos e dentro dos gabinetes. Você vai poder se comunicar de uma forma melhor, vai entender a técnica de uma audiência como nenhum outro advogado é capaz. A experiência faz com que você tenha autoconfiança, você valorize o seu trabalho, crie autoestima e seja, em consequência disso, um advogado muito mais prolífico. Eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso.